Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos para paragens mais calmas, para Davos, pedindo ao embaixador Seixas da Costa que nos diga o que é que lhe pareceu mais esta reunião do Fórum Mundial. Creio que a segunda vez já que o Fórum se realiza depois da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, mas que desta vez pareceu, uma vez consolidada, vamos dizer assim, a invasão, me pareceu que Davos estava a tentar perceber qual é o futuro, nomeadamente em termos das relações comerciais, mas também das relações diplomáticas, que pode esperar o globo no horizonte imediato. Não lhe pareceu? Davos existe há 52 anos, desde 1970. E lembrava o outro dia um jornal britânico que nessa altura o petróleo estava a $2 por barril, não havia computadores, e o mundo era completamente diferente. E, portanto, é uma Só discussão. Davos que parece que já era igual nessa altura. Só Davos é igual nessa altura, e já era caro, provavelmente, nessa altura, nos hotéis. E, portanto, este é um encontro, como também um outro jornal anglo-saxónico dizia, é um encontro de ricos a mostrarem que têm soluções para o mundo e que são, digamos, no fundo, que são os bons da fita, apesar de serem os ricos da fita. E, portanto, é uma discussão interessante, é uma discussão que já foi mais aberta do que o que é. O facto da Rússia não poder participar no Fórum de Davos também limita, digamos, esta interlocução, mas faz parte um bocadinho dos tempos que aí vão. É uma discussão em que se projetaram, eu diria, duas linhas fundamentais. Uma linha pessimista, titulada por António Guterres, no sentido de dizer estamos a perder a guerra do clima, e se não há mudanças muito rápidas nos próximos 5 anos, isto é uma tragédia irreversível, esse é o ponto, e isto tem implicações variedíssimas e trágicas. E depois há uma leitura mais otimista, feita por vários participantes em Davos, no sentido de dizer os avanços em matéria de inteligência artificial, em matéria de transição verde, em matéria de eólicas, de solar, etc., vão fazer que, dentro dos tais próximos 5 anos, nós consigamos fazer reverter o processo. E, portanto, toda a tragédia que aí estava pode ser evitada. Por outro lado, há sinais estranhíssimos, porque, por um lado, há zonas de crescimento interessantes e há sinais de crescimento, mas há grandes sinais de desigualdade, e nós vivemos num mundo em que, pela primeira vez desde há muito tempo, a inflação, nomeadamente nos países desenvolvidos, está a mais de 2 dígitos em vários deles, embora haja a ideia de que as coisas estão mais ou menos contidas. Há uma espécie, eu diria, de um pessimismo moderado por alguns amanhãs que cantam sobre o ponto de vista da tecnologia, etc. E, portanto, foi isso. O Davos foi um pouco isso, e foi um debate que não foi muito longe, onde houve uma oportunidade para os países ocidentais de fazerem, eu diria, uma frente comum bastante sólida no sentido do apoio à Ucrânia. E Davos foi mais, eu diria que foi mais político do que até costumava ser no passado. E, por outro lado, digamos, há um atentismo, por exemplo, em relação à situação na China. Nós lembramos que aqui há uns anos, 2017, creio eu, Xi Jinping foi a Davos e parecia o maior defensor do multilateralismo, mas também vivíamos no tempo de Trump, em que parecia, digamos, o contraponto ao multilateralismo. Hoje em dia há mais dúvidas sobre a China, o crescimento da China não é o que é, e está-se à espera que seja mais, mas no momento em que for mais esse crescimento, isso vai induzir automaticamente aumentos no petróleo e no gás, pela simples razão de que a China vai Claro. precisar de maior intake dessas matérias-primas. Isso tem influência nos preços das commodities e imediatamente no crescimento. Isso pode introduzir fatores inflacionistas. Depois, há a ideia de que, para contrariar a inflação, no último tempo o Banco Central Europeu e a Reserva Federal Americana têm vindo a subir as taxas de juros, mas se as taxas de juros sobem demasiado, pode implicar uma recessão. E essa recessão está-se ali à beira da recessão em alguns países desenvolvidos, embora haja a noção, isso é dito pelos especialistas, que hoje em dia os fatores de controlo de um contágio da recessão são maiores, e que há uma possibilidade de travar um pouco, digamos, aquilo que foram as consequências, por exemplo, da crise de 2008. Enfim, cada um fala do que sabe. Eu confesso que nestas matérias limito-me a ler aquilo que os especialistas apontam para isto. Há grandes indecisões. A economia não é uma ciência exata, e em particular
a economia ligada à questão da confiança e à questão da criação de confiança é sempre um fator muito difícil de gerir. Davos foi um pouco esta noção, pessimismo com alguma moderação. Diria, embaixador, que Davos detesta menos Pequim do que aquilo que o Washington detesta Pequim? O Washington detesta Pequim porque é uma questão existencial. Os Estados Unidos consideram que há uma potência que está a pôr em causa a sua preeminência e proeminência no quadro global e, portanto, Davos reflete também aquilo que é o discurso europeu sobre Pequim. Há um peso grande da Europa em Davos. E a linguagem sobre a China no discurso europeu é uma linguagem medida e diferente da linguagem americana, muito diferente da linguagem americana. Na última bússola estratégica europeia, eu não sei exatamente os termos, mas a União Europeia considerava a China um parceiro, um rival sistémico, o que é Exato. estamos a falar de democracias e de ditaduras, e, portanto, há uma leitura crítica, mas não totalmente afastada. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos têm um problema de relação no mundo com Pequim. E vão criar, e essa, a meu ver, António, é quase inescapável, e a próxima semana vai haver um encontro entre o novo ministro dos Estrangeiros chinês e o seu homólogo americano. Eles vão criar aquilo que conseguiram criar com a Rússia, com a União Soviética há outro tempo, que é uma espécie de diálogo de grandes potências, entre as duas, em que ficará uma agenda de coisas comuns e há outra agenda de divergências muito fortes. E há outra agenda em que não haverá possibilidade de entendimento. Mas os Estados Unidos perceberam sempre, ao longo da Guerra Fria, que tinham que manter esse diálogo com o inimigo. Entre aspas, chamemos de inimigo, chamemos de adversário. E estão a criar isso com a China. A grande questão está em saber em que medida é que os aliados, nomeadamente aliados europeus, que agora, vale a pena também dizê-lo, durante os últimos 12 meses, criaram uma dependência relativamente aos Estados Unidos muito maior do que o que tinham, não apenas na questão do fornecimento de material à Ucrânia e financeiro à Ucrânia, mas também em termos da própria relação energética, com os Estados Unidos a venderem o gás à Europa digamos, até a preços muito especulativos para a Europa fugir àquilo que era a dependência do gás russo. Os Estados Unidos criaram uma dependência europeia maior. Os Estados Unidos são, já aqui disse várias vezes, um poder europeu. E os Estados Unidos conseguem, umas vezes, dividir a Europa, como fizeram durante a Guerra do Golfo, e conseguem unir a Europa, como agora conseguiram fazer durante a Guerra da Ucrânia. E, portanto, os Estados Unidos não garantiram até agora que a Europa os acompanhe na linguagem face à China. E por isso Davos é, eu diria, mais friendly, mais amigável para a relação com a China. É crítico na relação com a China, mas não tem a agressividade que os Estados Unidos têm. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a acompanhar-nos nos sites do Jornal Económico e também no podcast que está disponível para todos os programas e inclusivamente para o de hoje. E até para a semana. Obrigado.